Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vai continuar, na verdade, né? Porque em aulas anteriores aí a gente estava falando sobre o sistema reprodutor, e aí vamos dar um pouco de continuidade, entre aspas, né, a esse assunto aqui, falando um pouquinho então, sobre as dimensões, né, digamos assim, da sexualidade humana, né? Vamos falar um pouco de sexualidade humana. Bom, aí eu pergunto para vocês, né, o que que essas pessoas da imagem aí, né, têm em comum com você e seus colegas? Vocês poderiam responder que todos eles têm quase a mesma idade que vocês, né, são adolescentes, digamos assim, né. Como compreender e ser compreendido aí na adolescência, né? Para a gente tentar responder essa questão aí, eu trouxe algumas situações, problemas, tá? Para que a gente pudesse aí discutir para resolver essas situações e problemas. A situação um é o caso de uma estudante de 14 anos, né, uma menina de 14 anos, que se acha muito, né, se acha não, né, que é magra, né, para ela, né, na concepção dela, ela é muito magra para a altura dela, né. Nos últimos tempos ela tem perdido muito cabelo, né, as unhas dela estão quebrando com facilidade. Segundo ela, ela faz muitas atividades físicas e mas ela só se alimenta aí quando está na escola, porque os pais trabalham e não tem tempo de preparar as refeições em casa, tá certo? A preocupação dela é que as amigas delas todas ficaram menstruadas e ela ainda não, né. E ela tem vergonha de falar sobre isso com as amigas, né, e quer saber o que está acontecendo com ela, o que ela pode fazer, será que tem algo errado com os cabelos caindo, as unhas quebrando, enfim, como que a gente poderia ajudar ela a responder essas questões, digamos assim, né. Aí eu trouxe, né, não sei, eh, algumas possíveis respostas que poderiam passar na mente de vocês, tá certo? Então, como a gente já explicou em aulas anteriores, né, a gente sabe que a puberdade nas meninas, ela geralmente começa aí a partir dos 11 anos, né, e essa puberdade ela pode coincidir ou não com o início do ciclo menstrual, tá certo? Eh, não há nada que a pessoa possa fazer, né, essas transformações elas são naturais para todas as meninas, tá certo? E o melhor a fazer é tentar compreender que essas mudanças no corpo, eh para a gente poder viver bem, né, enfim, né. No caso da personagem, né, o que pode estar acontecendo com ela é a falta aí de uma deficiência de nutrientes, já que ela relata que ela é muito magra, né, a alimentação dela não é equilibrada, né, e uma alimentação não equilibrada, especialmente na puberdade, pode levar sim a alterações hormonais, né, e provocar um atraso aí no ciclo menstrual, né. A personagem obviamente não deve ter vergonha de falar sobre isso, até porque, como a gente também já discutiu, né, nem todas as meninas iniciam aí o ciclo menstrual na mesma idade, né, o ideal seria ela conversar com os familiares e fazer uma visita aí ao médico especialista, a ginecologista. Bom, sobre a situação 2, opa, já coloquei até aqui, né, mais ou menos o pensamento de vocês, mas a situação 2 era a seguinte, né, era uma situação em que um garoto se sentia feio e gordo. Os pais acabaram de se separar, ele se sentia culpado sobre isso, né, e andava meio irritado, né, com certeza por causa disso, comendo demais, não conseguia estudar, as notas deles abaixaram, né. Eh, outra coisa que o preocupa também é que os amigos dele são todos mais altos que eles, ele tá tendo vergonha de usar algumas roupas, né, porque não quer mostrar os pelos, né, dos dedos dos pés, né, enfim. Quer saber porque eu engordei, se esses pelos vão parar de crescer, enfim, né. Ele não sente mais a vontade de sair do quarto, o que que tá acontecendo comigo? De novo, né, mesma coisa entre aspas, né, no caso dos meninos também a puberdade ela começa aí por volta dos 12 ou 13 anos, né. E como a gente já viu, algumas transformações físicas acontecem nessa faixa etária, né, então a voz começa a ficar mais grossa, há um crescimento de pelos na região genital, nas axilas, nas pernas, né, inclusive aí no rosto. Acontece um aumento aí de massa muscular também, na altura, né, entre outras alterações. Eh, né, de novo, essas transformações elas são naturais para todos os meninos, certo? Só que a gente tem que entender que toda pessoa ela é única, né. E essas transformações, elas acontecem de maneiras diferentes, né,
para a cada adolescente aí, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e compreender aí o nosso próprio corpo, respeitando ele fisicamente, emocionalmente, né, e respeitar essas mudanças vividas aí. Bom, aí eu trouxe outras imagens aqui para vocês, né, e olhando essas imagens aí, a gente poderia tentar responder qual que é a idade dessas pessoas, onde elas moram, o que gostam de fazer, que músicas escutam, de quem gostam, que filmes assistem, o que gostam de estudar, né, olhando só essas imagens. A gente até poderia tentar, né, responder isso, né. Então a gente pode saber a idade dessas pessoas, as preferências, onde e com quem moram, o que elas gostam de fazer, que músicas ouvem, de quem elas gostam, quais filmes assistem, quais matérias gostam de estudar. A gente conseguiria saber sobre isso, né. Então a gente poderia até, julgar aí, né, mas como a gente, aprendeu, né, a gente também não pode julgar as pessoas conforme as aparências ou de acordo com a nossa visão de mundo, porque cada pessoa é diferente conforme a sua realidade, a sua educação, seu contexto de vida, a sua história, a sua situação econômica, né. Da mesma forma, a sexualidade, ela é determinada por todos esses fatores e também a forma como as pessoas a manifestam também é influenciada ao longo da vida. Agora, o que é sexualidade? Bom, eu trouxe uma leitura para vocês aqui, tá, eh, de um texto que eu peguei na Nova Escola, depois está até referenciado aqui ao final da leitura, tá. Então a sexualidade ela faz parte de cada pessoa, né, ela está relacionada ao gênero masculino e feminino, à identificação das pessoas com o gênero, ao envolvimento emocional consigo mesmo e com outras pessoas, ao amor próprio, à afetividade com os outros e também tem a ver, obviamente, com a reprodução. A sexualidade ela pode ser manifestada por pensamentos, por atitudes, por conversas, por manifestações em redes sociais, por valores que cada pessoa tem, por atividades, por desejos, crenças, contato com outras pessoas, a forma como nos enxergamos e nos relacionamos. A gente pode dizer então que o significado de sexualidade vai muito além das características do corpo, né? Eu falar ai, que o menino tem a voz grossa, a menina tem os quadris arredondados, vai muito além disso, né? E vai muito além da nossa capacidade de nos reproduzirmos. A sexualidade também é prazer, é a nossa própria vida, porque tem a ver com o nosso corpo, né? Como crescemos, como reagimos às transformações ao longo do tempo, tem a ver com os nossos costumes e hábitos, com a nossa cultura e também com as relações afetivas. Agora, será que a sexualidade ela tem uma data certa para iniciar? Bem, a sexualidade ela não tem uma data certa para iniciar, né? Ela vai se formando conforme a gente vai crescendo e desde que a gente nasceu. Conforme a gente vai vivenciando sensações prazerosas, sentimos a sexualidade de forma física no corpo e depois ela se amplia para as emoções. Por isso, a gente diz que a sexualidade ela vai além do sexo, né? Sexo é uma coisa, sexualidade é outra. Sexualidade engloba as muitas experiências de bem-estar que sentimos quando a gente está acolhido, quando a gente se sente confortável, quando a gente tem contato com outras pessoas, quando trocamos carinho, quando mantemos relacionamentos, toques físicos e também, obviamente, o próprio ato sexual. Caminhando para a conclusão então, né, a gente deve aí compreender a sexualidade como um conjunto de coisas que se relacionam com quem nós somos e o que desejamos. Por isso que a sexualidade humana ela precisa ser respeitada, né? As sensações e as práticas de cada pessoa, elas devem ser vistas como algo muito íntimo e particular. Portanto, respeitadas e levadas a sério, porque cada um vê seu corpo de uma forma, não é? E também tem sentimentos, preferências e atrações diferentes, certo? Então a gente precisa entender como o nosso organismo funciona, né? O sistema reprodutor, nossos hormônios, as transformações que acontecem em cada fase de vida, principalmente essa da adolescência. Entendendo o que se passa com o nosso corpo e também com o corpo de outras pessoas, a gente pode pensar com mais clareza sobre o que nós gostamos e quem somos, né? Para assim respeitar as nossas vontades, também nossos limites, e aí então aprender a respeitar os outros. Tudo bem?
Bom, no texto, né, teve um trechinho que falou assim, né, sexualidade também é prazer. Vocês já ouviram falar em masturbação? Bem, especialistas apontam aí, né, psicólogos, médicos, tá certo? Psiquiatras, né, que desde o nascimento o ser humano ele explora o prazer e os contatos afetivos. Como assim, professor? Bom, apreciar a textura de um sorvete, relaxar numa massagem, desfrutar o beijo de uma pessoa que a gente ama, tudo que se relaciona ao prazer com o corpo está ligado à sexualidade, né? Como a gente discutiu, a sexualidade é uma coisa muito mais ampla, né? Não só inclui o sexo, mas não só o sexo. No caso da masturbação, né, isso vai além do prazer. A masturbação é uma forma de autoconhecimento do corpo, ela faz parte do desenvolvimento sexual, né, ela não faz mal para a saúde. Existem vários mitos por trás da masturbação, né, de que vai nascer muitas espinhas, enfim, né, mas ela não faz mal nenhum para a saúde, ela faz parte do desenvolvimento sexual natural, né. A masturbação, tanto masculina como feminina, então ela é natural, faz parte aí da descoberta dessa sexualidade e também da busca do conhecimento do próprio corpo, tudo bem? Bom, outro trechinho que eu destaquei aqui no texto é: devemos compreender como um conjunto de coisas que se relacionam com quem nós somos e o que desejamos. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem para o futuro, né? O que vocês desejam para o futuro de vocês? Qual profissão que vocês imaginam para o futuro de vocês, né? Eh, onde vocês querem ter uma casa, um apartamento, né? Gostariam de ter um carro? Como ele seria? Como que vocês imaginam, né, que seria a vida de vocês financeira no futuro? Bem, pensando nessas coisas, eu gostaria que vocês aí criassem um personagem adolescente que envolva um pouco de cada objetivo de vida que foi compartilhado aí na etapa anterior, né. Eu queria que você elaborasse um futuro possível, né, de realizar para o seu personagem e escrevesse uma breve história de vida para ele. Depois a gente vai compartilhar, isso daqui, tá. Então depois que vocês escreveram isso, tá, essa história, né, eu vou dizer para vocês que aconteceu algo inesperado. O personagem de vocês, adolescente, acaba de descobrir que será pai ou mãe, né, enfim. E assim como o personagem do início, lá da aula, né, eh, do início da historinha de vocês, ele está aflito, né, com as possíveis consequências dessa gravidez. Eu queria que vocês então repensassem naquele futuro que vocês planejaram para o personagem e se ainda seria possível realizar. Quais implicações essa notícia terá na vida de seu personagem, né. Então coloquei até algumas perguntas aqui, para que vocês pudessem pensar nessas implicações, né. Será que o futuro de seus personagens seria prejudicado com essa gravidez? Quais obstáculos poderão surgir para a realização dos sonhos de seus personagens? Eles terão que abrir mão de algum sonho, né, e trocar eles por outra meta? E quais possíveis caminhos alternativos seus personagens, então, poderiam seguir, tá? Bom, a decisão aí de ter um filho, né, pessoal, requer uma enorme responsabilidade. Quando uma pessoa escolhe o momento certo para ter um filho, leva em consideração inúmeras variáveis. Em uma gravidez aí indesejada, né, principalmente quando a gente fala de gravidez de adolescência, essas variáveis acabam não sendo analisadas com antecedência, né? E aí acaba trazendo muitos transtornos para a vida dos futuros pais, né? Quando essa gravidez acontece durante a adolescência, né, os riscos à saúde também aumentam, já que é um ser em desenvolvimento, né, além de trazer problemas aí emocionais, né, sociais, financeiros, tá certo? Então, pode pergunta para os pais de vocês, né, se vocês quiserem perguntar aí para os pais de vocês, né, que eles tiveram que abrir mão para ter um filho, né, então é uma decisão que requer sim uma enorme responsabilidade, tá certo? Bom, a gente para, né, por aqui por hoje, tá certo? E continuamos aí na próxima aula, tudo bem?